Um forte abraço carregado da graça e da paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aí em mais um Pão Matinal. Bom dia, domingueira, primeiro horário. O pão matinal ele não é o pão da vida, viu? O pão matinal ele foi criado para você que assistiu o Pão da Vida e falou: nossa, mas o vídeo é muito comprido. Nossa, mas tem muita brincadeira. Daí a gente criou um quadro que é mais objetivo, mais direto, mais curto, mais tranquilo. Então o pão matinal foi criado para você que é chato, ranzinza, apressadinho. Então seja bem-vindo a mais um Pão Matinal. E hoje especial de Happy Mother's Day. Forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus. Então vamos lá no segundo capítulo do segundo livro do Pentateuco, de autoria do patriarca Moisés, capítulo 2 do livro de Êxodo, verso 1 em diante. Antes de começar, eu quero relembrar que antes desse acontecimento que nós vamos estar lendo junto agora, Faraó havia decretado que todos os filhos da parte dos hebreus que nascessem com sexo masculino deveriam ser executados. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria ele, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou de Moisés. A mãe de Moisés o concebeu, estando ela debaixo de um decreto de Faraó que qualquer criança que nascesse no sexo masculino, o mesmo deveria ser executado. Ela, tendo parido o seu filho, ela não teve coragem de mandar esse filho para execução. E ela começou a criar ele escondido. Quando começou a passar o tempo e não tinha mais como ela esconder essa criança, criar essa criança em segredo, ela pegou um cesto de junco. Cesto de junco é como se fosse aquele cesto de pão, sabe? Colocou a criança dentro e colocou o cesto no rio. A criança foi indo, a correnteza foi levando o cesto. A filha de Faraó viu o cesto passando e pediu para suas criadas pegarem o cesto. Foi abrir o cesto, deu uma atenção e viu que era uma criança que estava chorando lá dentro. Ela ficou com dó da criança, né? A palavra diz que ela se compadeceu. E ela falou: quer saber, eu vou contratar uma das hebreias para ser babá dessa criança para mim. E por pura cristocidência, ela contratou a própria mãe de Moisés para criar a criança. Agora eu convido você a ir comigo lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, que diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias ele voltará. Agora vamos fazer uma conjectura aqui muito louca. Eu quero que você imagine as águas do rio como as mãos de Deus e o cesto de junco como se fosse a sua dificuldade. No caso, a dificuldade da mãe de Moisés era o seu próprio filho, e talvez a sua dificuldade também seja o seu filho. A mãe de Moisés, quando ela viu que não tinha mais o que ser feito, ela entregou a sua dificuldade nas mãos de Deus. E depois de muitos dias, a sua dificuldade voltou resolvida para as suas mãos. Então, nesse maravilhoso dominguinho de Dia das Mães, eu quero convidar você a entregar a sua dificuldade nas mãos de Deus. Se a sua dificuldade é seu filho, se a sua dificuldade é esse seu filho aí que não faz uma para Jesus Cristo, é esse seu filho que fica fumando maconha o dia inteiro com um monte de homem, tá tão lesado que não consegue nem arrumar uma varoa para casar, quando tá no meio das varoas, no convívio ali, só fica de molho, fica no azeite ali. Esse seu filho que não coloca R$1 dentro de casa, chama o pai, o irmão, o tio, os primos, dá uns tapas na orelha dele e entrega nas mãos de Deus que vai dar tudo certo. E quando Deus estiver quebrando o vaso, não fica com dó não, tá, mamãe querida?
Lembra daquilo que Jesus disse para as irmãs de Lázaro, quando Lázaro estava enfermo. Meninas, calma o coração aí, sem crise, que essa enfermidade não é para a morte, e sim para que o nome de Deus seja glorificado. E é assim que nós vamos encerrar essa nossa pequena homenagem a todas as guerreiras, as heroínas, as mulheres virtuosas, vigorosas, moldadas e esculpidas pelas mãos do nosso Criador, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Tamo junto em Cristo. Happy Mother's Day, I love you for everything you do. Seja forte, corajoso.